O objetivo da nossa conversa de hoje é dar uma visão panorâmica da advocacia colaborativa. Nosso desejo, então, é mostrar de uma forma ampla, como que vista assim de cima, como está a advocacia colaborativa. E faremos isso pensando no contexto local, em Minas Gerais, pensando no Brasil e pensando no mundo. E também faremos isso não só olhando especificamente como está, de fato, a advocacia colaborativa no presente, mas também tentando imaginar de que modo ela poderia se desenvolver, ou pelo menos começar a ensaiar algumas ideias sobre os desafios da advocacia colaborativa ou das práticas colaborativas para o futuro. Mas antes, pensando em algo que se assemelhasse à nossa conversa, eu me lembrei do famoso discurso do Rui Barbosa, que foi publicado depois com aquele título de Oração aos Moços. Naquele discurso, o Rui Barbosa não pôde ir a São Paulo, ele tinha sido convidado para ser o orador de uma turma, ou melhor, o paraninfo de uma turma que estava se formando. Ele não pôde ir do Rio a São Paulo, então ele enviou um texto escrito. Mas ao enviar o texto, ele colocou bem no início ali uma reflexão sobre como que alguém pode estar longe de outra pessoa e ao mesmo tempo próximo. Ele falou de uma espécie de milagre que às vezes pode acontecer de uma pessoa que não está fisicamente próxima se sentir assim. E a questão da visão panorâmica tem um pouquinho a ver com isso, né, com distância. Uma visão panorâmica é uma visão feita de longe, do alto, que olha as coisas assim sem muitos detalhes. Mas nem por isso uma visão panorâmica precisa ser uma visão fria, destituída, portanto, de afeto. Mas vamos à leitura de um trechinho do discurso do Rui Barbosa, porque é simplesmente maravilhoso. Vamos lá. Assim que não me ides ouvir de longe, como a quem se sente arredado por centenas de quilômetros, mas ao pé, de em meio a vós, como a quem está debaixo do mesmo teto e à beira do mesmo lar, em colóquio de irmãos, ou junto aos mesmos altares, sob os mesmos campanários, elevando ao Criador as mesmas orações e professando o mesmo credo. Direis que isto de me achar assistindo assim, entre os de que me vejo separado por tão grande distância, seria dar-se, ou supor que se está dando, no meio de nós, um verdadeiro milagre? Será. Será milagre do maior dos taumaturgos, milagre de quem respira entre milagres, milagre de um santo, que cada qual tem no sacrário do peito, milagre do coração, que o sabe chover sobre a criatura humana, como o firmamento chove nos campos mais áridos e tristes, a orvalhada das noites, que se esvai com os sonhos de antemanhã ao cair das primeiras flechas de ouro do disco solar. Então, numa visão panorâmica, mas também muito afetiva, a gente podia começar pensando em Minas Gerais. Qual é o panorâmica das práticas colaborativas, ou qual é o panorama das práticas colaborativas em Minas Gerais? Bom, em Minas Gerais, nós temos como a base de operações da metodologia, por assim dizer, a Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB. É uma comissão formada no ano passado, ela tem 16 membros nomeados pela direção da OAB e o objetivo dessa comissão é divulgar a metodologia. Na verdade, quando a OAB encampa a metodologia e cria uma comissão especial para valorizá-la, o que a ordem está fazendo é justamente dizer que trata-se de uma metodologia válida, de algo que os advogados podem buscar conhecer para aplicar. Também em Minas Gerais temos um grupo de estudos que já funciona há um ano. No momento em que fazíamos as reuniões presenciais, ele funcionou na Faculdade de Direito da UFMG. Hoje ele tem funcionado por mecanismos de reuniões remotas, mas ele está ativo, ele tem um grande número de participantes e que está discutindo aí temas relevantes para a metodologia. Também pensando no ensino ou na metodologia nas faculdades, o que eu tenho para noticiar é que no ano passado, no segundo semestre, já houve na UFMG uma disciplina optativa que está sendo ofertada de novo no primeiro semestre desse ano para discutir a metodologia. Com mais ou menos 2 dezenas de alunos no semestre passado e o mesmo tanto no semestre atual. E também
eu tenho orientado um trabalho de conclusão de curso lá na UFMG, destinado a discutir um aspecto das práticas colaborativas. Bom, claro que pode haver outras coisas em Minas Gerais. Eu tenho notícias também de que em algumas cidades do interior há pessoas que fizeram capacitações e que já têm se mobilizado para organizar grupos de estudo. E, na verdade, quando a gente olha para o futuro, né, e pensa no desenvolvimento da metodologia, um dos desafios é a sua interiorização. É a possibilidade de fazê-la chegar às cidades polo de Minas Gerais, né, por meio de grupos de estudo, e também às subseções que estão localizadas em cidades menores. Esse seria um trabalho que a comissão especial da OAB deveria e poderia tomar como um trabalho seu. Também pensando no âmbito da educação, nesse momento algumas faculdades estão reformulando seus projetos pedagógicos, já que tivemos a aprovação de novas diretrizes curriculares para o curso de Direito em 2018. Inclusive, essas novas diretrizes dão muita ênfase aos métodos consensuais de solução de conflitos. Então, nas faculdades, nos currículos, é possível pensar em incluir a metodologia colaborativa ali junto com mediação, arbitragem, como também é possível pensar em ofertar disciplinas optativas, palestras, minicursos para divulgar a metodologia nas faculdades. Sem contar no grande desafio que é fazê-la chegar nos escritórios modelo, né, nos escritórios de assistência judiciária gratuita que as faculdades têm como instância de prática para os seus alunos. Em alguns desses escritórios, a advocacia funciona como funciona qualquer escritório tradicional. E, às vezes, de modo bastante isolado, fica um núcleo de mediação. Um grande desafio é fazer com que tudo funcione de modo integrado e a metodologia colaborativa, inclusive, seja uma das possibilidades incluídas ali no rol do que os advogados nesses escritórios podem oferecer. Também é um grande desafio fazer a metodologia chegar nos escritórios e nos departamentos jurídicos das empresas aqui em Minas Gerais. Bom, então em Minas temos esse panorama com esses desafios. É interessante dizer também que tivemos uma capacitação nacional aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no início do ano, com 70 pessoas, o que significa que em Belo Horizonte e em algumas cidades do interior já há profissionais, advogados, psicólogos e especialistas em finanças pessoais capacitados, prontos para aplicar a metodologia, portanto. Pensando um pouquinho, ampliando um pouquinho o nosso horizonte, pensando no panorama das práticas colaborativas no Brasil, é interessante mencionar que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas já realizou 16 capacitações nacionais, capacitando, portanto, um número bastante significativo de profissionais, entre advogados, psicólogos e profissionais da área de finanças. Também há grupos de estudo espalhados pelo Brasil, à exceção da região norte. Eu não tenho notícia de nenhum grupo na região norte, mas há grupos de estudo no sul, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis. Há grupos de estudo no Nordeste. Eu tenho notícias de grupos de estudo em Salvador e em Fortaleza. Na região Sudeste temos grupos de estudo em São Paulo, na capital, em Campinas, no Rio, alguns grupos de estudo no Rio, em Belo Horizonte e em Vitória. No Centro-Oeste há um grupo de estudos em Goiânia e pelo menos esse é conhecido. Então é possível que haja muitos outros, mas já dá para perceber que a metodologia já está se ramificando, não é, por meio dos grupos de estudo. Outro passo importante que deve compor esse panorama são as publicações que existem já no Brasil. Para além de algumas monografias de final de curso e até dissertações de mestrado, temos esse livro que foi publicado por um colega aqui de Minas Gerais, o Franco Maziero, um manual da advocacia colaborativa, que é de 2016, está esgotado, o autor promete uma segunda edição. E temos 3 livros publicados pelo próprio Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. O primeiro é esse livrinho azul,
que é justamente o livro escrito pelo Stuart Webb, que é aquele advogado pioneiro, juntamente com um colega. Um outro livro publicado também pelo Instituto, esse livrinho vermelho, da Pauline Tesler e Peg Thompson. Nesse livro é que há uma proposta de ampliar bastante a metodologia com a inclusão efetiva da equipe multidisciplinar. E um terceiro livro da Nancy Cameron, que é o livrinho verde. Todos três publicados pelo Instituto por meio de sua comissão de publicações. O Instituto já organizou 2 congressos nacionais de práticas colaborativas. O último foi em 2019, são reuniões bienais, portanto, há a previsão de uma próxima em 2021. Bom, pensando agora numa perspectiva ainda mais ampla, como está a metodologia no mundo? Nós sabemos que há uma academia internacional que tem por objetivo promover a divulgação da metodologia. Já há um Instituto Europeu de Práticas Colaborativas. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois os sites dessas instituições que eu estou mencionando. O Instituto Europeu reúne também congêneres de Itália, Suíça, Holanda, Espanha e alguns outros países da Europa em que a metodologia já está se desenvolvendo. Na América do Norte, o Canadá é uma referência por conta da amplitude e da profundidade com que a metodologia já se encontra instalada. Na Austrália, também há um instituto e a metodologia se desenvolve. E também há outros institutos situados em outros continentes, como, por exemplo, um instituto situado em Hong Kong. Enfim, a metodologia tem, claro, uma abrangência muito maior no mundo de fala inglesa, por conta de sua origem nos Estados Unidos, mas também já se expandiu para outros horizontes. O Brasil tem sido tomado, inclusive, pelos colegas da Associação Internacional como um caso de sucesso da expansão da metodologia, feita com seriedade, com cuidado, com formação muito séria. Enfim, esse é o cenário, esse é o panorama, essa é a metodologia vista assim de cima e com a perspectiva de uma expansão muito ampla por conta do tanto que ela responde às necessidades da advocacia e da solução de conflitos. Para terminar essa pequena exposição, essa conversa, eu volto ao Rui Barbosa, ao iniciozinho do seu discurso, publicado depois com esse nome de Oração aos Moços. Ele retoma o tema do coração, ele fala daquele provérbio popular, né, que longe dos olhos, longe do coração, e ele diz que não acredita nesse provérbio, porque algo pode estar muito longe dos olhos, mas muito perto do coração. E aí ele diz o seguinte: não, meus filhos, deixai-me experimentar uma vez que seja convosco esse suavíssimo nome. Não, o coração não é tão frívolo, tão exterior, tão carnal quanto se cuida. Há nele mais que um assombro fisiológico, um prodígio moral. É o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal. Vê, por isso, com os olhos da alma, o que não veem os do coração, ou o que não veem os do corpo. Vou repetir. Vê, por isso, com os olhos da alma, o que não veem os do corpo. Vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível, até no infinito vê. Onde para o cérebro de ver, outorgou-lhe o Senhor que ainda veja, e não se sabe até onde. Até onde chegam as vibrações do sentimento, até onde se perdem os surtos da poesia, até onde se somem os voos da crença, até mesmo Deus, inviso com os panoramas íntimos do coração, mas presente ao céu e à terra, a todos nós presente, enquanto nos palpite, incorrupto, no seio, o músculo da vida e da nobreza e da bondade humana. Então, com os olhos do coração, nós vemos a metodologia já dando passos muito firmes, mas imaginamos o quanto ainda ela pode progredir e beneficiar as pessoas que precisam solucionar conflitos. Então essa foi a conversa de hoje, um grande abraço e até a próxima.